Boas-vindas a esta análise estratégica do PDA 2026. Vamos direto ao ponto porque o nosso objetivo aqui é claro e totalmente negociável: ir do diagnóstico à implantação real. Sabe por quê? Porque o ambiente industrial moderno não tolera mais nenhum tipo de inércia. O cenário de 2030 exige que o trabalho analítico assuma uma postura de protagonismo absoluto na fábrica. Pensem nesta apresentação como uma mentoria sênior, desenhada justamente para transformar aquele caos da informação diária em cadência operacional. A engrenagem principal de qualquer fábrica não é só a máquina ali rodando, é a mente de quem gerencia tudo isso. Por isso, a nossa regra de ouro hoje é uma só: o trabalho intelectual tem a obrigação de impulsionar o ritmo de produção, sem desculpas. E vamos ser bem sinceros, a ruptura com o passado começa exatamente aqui. Identificar o gargalo, isso é só o começo da jornada. Ficar de forma estática atrás de uma mesa, elaborando aqueles diagnósticos perfeitos que nunca chegam na linha de montagem, é uma falha crítica. Hoje, a carga cognitiva excessiva é sem dúvida o novo grande gargalo das operações. Saber qual é o problema não basta mais. A obrigação central do analista é transformar dados frios em melhorias que a planta possa sentir de verdade. Afinal, o papel aceita tudo, certo? Mas o chão de fábrica, com suas paradas de máquina e seus indicadores implacáveis, esse só aceita resultados. O próximo passo de um relatório nunca pode ser outro relatório. Tem que ser um plano de ação executado lá na área. E isso escancara uma confusão muito comum no ambiente corporativo. Existe um abismo entre estar ocupado e ser produtivo. Estar ocupado é basicamente viver apagando incêndios. É reagir a todas as urgências sem nenhum planejamento, é suar a camisa correndo sem sair do lugar. Isso literalmente destrói qualquer eficiência operacional. Por outro lado, ser produtivo é agir com um propósito muito claro. É focar de forma obstinada no que realmente gera valor e cortar o desperdício pela raiz. A verdadeira eficiência só acontece quando a ação é estratégica e deliberada, quando a equipe corta todo o ruído para focar na solução que importa. Mas, para conseguir agir com tanta estratégia, é vital entender um inimigo invisível da nossa produtividade: a carga cognitiva. Basicamente, é o esforço mental que a gente faz para processar informações e executar as tarefas do dia a dia. Pensa bem, quando o ambiente nos bombardeia com e-mails, notificações e dezenas de abas abertas, o funil mental transborda. E no cenário industrial que projetamos para 2030, gerenciar essa carga não é um mero detalhe de organização, é o principal gargalo estratégico de qualquer planta. Do mesmo jeito que a fábrica precisa otimizar a matéria-prima na linha, a capacidade mental da equipe tem que ser gerenciada com rigor absoluto. Ignorar a carga cognitiva é, na prática, aceitar a ineficiência estrutural. E o impacto de uma mente sobrecarregada não para por aí. Ele reverbera por toda a cadeia de valor. O trabalho intelectual, ao contrário do que muitos pensam, não acontece em um vácuo isolado. Ele flui exatamente como uma linha de montagem contínua. Se uma análise atrasa ou se um relatório entregue com falhas, o ritmo de produção inteiro vai pagar a conta. Um atraso na informação certa cria uma barreira enorme, agindo exatamente como o estoque parado que bloqueia a próxima etapa de todo o processo. A fluidez de uma fábrica depende, e muito, dessa agilidade mental lá no início da cadeia. É por causa disso que precisamos trazer uma solução estrutural forte, o Lean Office. E vamos deixar a teoria complexa de lado por um minuto. Não estamos falando de uma metodologia só para manter as mesas bonitas e limpas, de jeito nenhum. O verdadeiro objetivo de otimizar a área administrativa se resume a uma palavra: fluxo. A ideia é pegar todo aquele rigor do sistema Toyota de produção e colocar dentro do escritório. O foco é liberar espaço mental, maximizando a entrega de valor com o mínimo possível de estresse ou perda de tempo. O Lean Office, na verdade, limpa o caminho para que a mente estratégica possa focar 100% no que realmente interessa, que é a operação. E como a gente operacionaliza isso no dia a dia? Simples, através do 5S mental, uma adaptação que é um verdadeiro divisor de águas para o trabalho intelectual. Passo 1. Utilização. É fazer uma triagem radical, jogando fora tudo que é inútil. Passo 2. Ordenação. Criar sistemas lógicos para encontrar as coisas rápido e parar de perder tempo. Passo 3. Limpeza. Sabe aquele ritual de desligamento no fim do dia? O verdadeiro shutdown mental para esvaziar a cabeça. Passo 4. Padronização, que nada mais é do que usar checklists com muito rigor, porque eles são os maiores redutores de erros que existem. E o passo 5, disciplina, para garantir que essa nova cultura não morra. São ferramentas de altíssima precisão, essenciais para reduzir o atrito antes de ir lá e executar na fábrica. Avançando nessa nossa análise, é crucial mapear quem são os inimigos desse fluxo. O conceito conhecido como downtime ilustra perfeitamente os maiores desperdícios do trabalho intelectual.
É como traduzir as falhas fabris para o nosso ambiente corporativo. Por exemplo, sabe o excesso de inventário na fábrica? No escritório, é aquela caixa de entrada lotada de e-mails não lidos. O desperdício de movimento físico vira o tempo que a gente perde caçando um arquivo mal nomeado no servidor. E erros de digitação são defeitos puros que geram aquele retrabalho irritante. A nossa missão aqui é implacável: caçar e eliminar essas ineficiências com a mesmíssima determinação que se usa para evitar que uma máquina pare na linha de produção. Para eliminar esses desperdícios de vez, a visão sistêmica deixa de ser um bônus e passa a ser uma obrigação. Todo fluxo de trabalho tem que ser compreendido visualmente, faz sentido, né? Cada processo interno tem uma origem e um destino. A gente recebe um insumo de um fornecedor interno, seja um dado ou uma diretriz, processa isso e entrega um produto final para um cliente interno. Sem mapear e entender perfeitamente essa conexão mútua, a equipe inteira fica trabalhando às cegas. Entender essa dinâmica mostra, na mesma hora, onde estão as dependências e explica por que uma simples interrupção administrativa pode paralisar a cadeia produtiva inteira da empresa. Justamente por isso, métodos que já ficaram obsoletos precisam ser descartados. Sabe aquela tradicional lista de tarefas bem linear? Ela é estática, mascara os gargalos reais e só serve para empilhar informações. Isso gera uma ansiedade enorme, mas não mostra um caminho claro de resolução. É basicamente o oposto da eficiência. O que nós precisamos de verdade é de um fluxo de trabalho dinâmico. Esse tipo de abordagem permite ver as dependências em tempo real, aponta onde o processo está travando e deixa claro onde a energia precisa ser alocada. Quando falamos de ambientes industriais complexos, aquelas listinhas simples falham rudemente. Só os fluxos dinâmicos entregam a transparência que a operação exige. E olha, a forma mais eficaz e prática de construir esse fluxo no dia a dia é com o Kanban pessoal. Essa ferramenta pega o trabalho intelectual que a gente nem consegue enxergar e transforma em algo tangível que dá para gerenciar de verdade. Com 3 estágios bem diretos, a fazer, em progresso e feito, fica fácil visualizar exatamente o volume das demandas. O método meio que força a transição das tarefas de uma etapa para outra e isso cria um ritmo de entrega super constante e sistemático. O Kanban tira os processos do mundo da imaginação e coloca tudo numa esteira visível de execução. É uma verdadeira mudança de jogo. Agora, um ponto de atenção máximo. O princípio mais poderoso do Kanban, a restrição do trabalho em progresso, o famoso WIP. Limitar a quantidade de itens que estão sendo executados ao mesmo tempo é exatamente o que vai revelar onde estão os gargalos estruturais. Acaba de vez com o mito da multitarefa, sabe? Evita ficar pulando de uma coisa para outra, o que só exaure a mente e faz a chance de erro ir nas alturas. Quando o limite é imposto, a velocidade de entrega aumenta absurdamente. No trabalho do conhecimento, focar em menos coisas simultaneamente é a única garantia real de que os projetos vão de fato cruzar a linha de chegada. Para gerenciar todas essas demandas sem enlouquecer, existem 2 abordagens que são o complemento perfeito para qualquer rotina. A primeira é a famosa regra dos 2 minutos. Funciona assim: se uma pendência pequena leva menos de 2 minutos para ser resolvida, ela deve ser feita na mesma hora, para não ficar sujando o fluxo, rápido e prático. A segunda abordagem é o trabalho profundo, que a gente reserva para as tarefas mais cascudas e críticas. Aqui, trata-se de blindar blocos de tempo com foco absoluto, 0 interrupções, para fazer aquelas análises estratégicas que exigem muito do cérebro. É o equilíbrio ideal entre varrer a poeira do dia a dia e construir os grandes pilares do planejamento. Bom, chegamos ao núcleo absolutamente crítico do nosso programa. E aqui a conversa muda de tom porque a regra é clara. A implantação não é opcional. Ponto final. A partir desse momento, a operação exige uma mudança radical de postura. O profissional é treinado para ser o motor da transformação lá na planta, para ser o verdadeiro dono do processo. Não dá mais para se esconder atrás do conforto de uma planilha maravilhosa se as ações não mudarem o chão de fábrica. O relógio está sempre correndo e a cobrança é puramente estratégica. Se a solução desenhada não foi rigorosamente implementada e acompanhada lá na produção, o trabalho simplesmente não foi feito. Mas, diante de uma pressão tão imensa pela execução rápida, surge uma barreira operacional inevitável. A equipe olha para a fábrica e pensa: com tantos problemas brigando pela minha atenção ao mesmo tempo, como decidir o que atacar primeiro? Quando os recursos são curtos e os incêndios parecem infinitos, seguir apenas a intuição é extremamente perigoso. Nessas horas, é obrigatório recorrer a metodologias industriais sólidas para montar uma ordem de ataque que, além de proteger a eficiência da planta, garanta o maior impacto possível gastando menor esforço inicial. E o passo número 1 para resolver isso é acabar, hoje mesmo, com uma crença absurdamente tóxica na indústria. O famoso mito de que tudo é para ontem. Pensem bem, quando tudo é classificado como prioridade, a verdade nua e crua é que nada é prioridade.
Trabalhar sobre esse caos transforma a equipe em reféns das exigências externas, sempre correndo atrás do prejuízo, ao invés de dominar o processo produtivo. Sem uma priorização fria, dura e sistemática, quem dita as regras é o caos da fábrica, engolindo toda a capacidade analítica da nossa operação. Então, qual é a resposta técnica para domar o caos de uma vez por todas? A matriz Gucci. Estamos falando de uma ferramenta industrial extremamente robusta e implacável. Ela foi desenhada com um único propósito: quantificar e ranquear os problemas de um jeito 100% analítico. A matriz Gucci arranca aquela arte subjetiva do "eu acho que isso é mais importante" e coloca no lugar a ciência objetiva da gestão. Ela avalia cada demanda baseada em 3 pilares que ninguém pode contestar: gravidade, urgência e tendência. É literalmente a engenharia da priorização aplicada à loucura da rotina diária. A aplicação dessa ferramenta na prática é de uma simplicidade brilhante. Funciona da seguinte forma: cada um desses 3 pilares recebe uma pontuação rigorosa, de 1 a 5. A gravidade vai medir o impacto financeiro ou o dano estratégico para a planta se a falha continuar lá. A urgência avalia o tempo real que a equipe tem para agir antes que o cenário fique insustentável. E a tendência faz a previsão do ritmo de piora daquele problema se a gente simplesmente cruzar os braços. Ao reduzir tudo isso a números bem simples, a emoção sai da sala de reunião e o que sobra na mesa são os fatos. E é com eles que se trabalha. A etapa final da nossa priorização é pura matemática elementar. Pega-se a nota de gravidade, multiplica-se pela de urgência e depois pela de tendência. O resultado final dessa multiplicação nos dá o score prioritário, e a regra de ouro quando se usa a matriz Gucci é absoluta. A tarefa ou problema que tiver a maior nota matemática vai ditar, sem nenhum tipo de contestação, qual é a exata próxima ação a ser executada no chão de fábrica. Não tem espaço para debate de achismos. Os números mostram a direção cirúrgica de onde o esforço estratégico precisa ir. Para amarrar tudo isso e garantir uma execução perfeita, é inegociável adotar o checklist de saída. Ele tem que ser o guia definitivo antes de fechar qualquer ciclo de melhoria. São 4 passos blindados. Passo 1. O diagnóstico foi feito com precisão técnica. 2. A equipe operacional foi engajada e totalmente alinhada. 3. A ação corretiva foi fisicamente implantada lá no processo. E 4. O resultado da melhoria foi medido e já apareceu nos indicadores. O destino final de toda boa análise é, impreterivelmente, largar a planilha e comprovar que a solução funciona lá onde a máquina opera. Tudo isso nos traz para uma reflexão final que precisa ecoar muito forte em cada atitude daqui para frente. Os métodos de excelência, as ferramentas mais avançadas, tudo isso a gente já mapeou e entregou. A operação, do outro lado, vai continuar fazendo o papel dela, fornecer um cenário sempre imprevisível e desafios que não param de chegar. Mas a ponte entre conhecer a teoria e gerar o sucesso na planta está inteiramente na responsabilidade da execução. Um diagnóstico perfeito, mas que não tem implantação, no fim do dia é só uma sugestão bem escrita. Então a pergunta que define de verdade o nosso jogo estratégico é esta: com a melhor ferramenta na mão e o problema escancarado na frente, a solução real e definitiva está de fato sendo entregue? A fábrica está lá, aguardando a resposta.